Isso, Vinícius Nicoletti volta conosco para falar do topo da tabela. Tudo bem, Nicoletti? Tudo bem, Mari? Boa tarde para você novamente. Pois é, o treino acabou na academia de futebol. Agora há pouco, os jogadores já estão deixando o centro de treinamento. Um treino importante nesta quinta-feira, porque teve o retorno dos 4 jogadores que disputaram as partidas das eliminatórias. O Hendrick, o Rafael Veiga, o Gustavo Gomes e o Richard Rios. Então, a partir de agora, o técnico Abel Ferreira começa a montar a equipe. São 3 treinos até o jogo contra o Fortaleza na capital cearense. O Palmeiras vai fazer esses 3 treinos aqui na academia de futebol e sábado à tarde parte para Fortaleza para esse jogo, tentando aí manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Primeiro precisa torcer para o Botafogo não vencer a equipe do Fortaleza no jogo que tem atrasado nesta quinta-feira, para depois tentar manter a liderança. O técnico tem 2 problemas aí para amar a equipe. O primeiro deles sobre o Luan, que saiu machucado, foi uma contusão grave e aí ele está passando um período aí de fisioterapia, tentando a recuperação, tentando voltar nessa reta final, mas ainda não fez o treinamento no campo. O Piquerez teve uma contusão mais leve, um edema na coxa na partida contra o Internacional, mas também ainda não treinou nessa volta, são aí quase 15 dias sem jogos, ainda não treinou com o elenco, fica a dúvida aí o Piquerez na lateral esquerda. Outra dúvida no Palmeiras, que o técnico vai levar até momentos antes do jogo, é para o ataque. Quem entra no lugar ali, Breno Lopes ou o Rony que voltou a marcar gols depois de 14 jogos, então fica essa dúvida, quem será o companheiro do Hendrick no ataque do Palmeiras? O Palmeiras busca essa vitória, é o penúltimo jogo fora de casa, tem 2 confrontos depois na sequência jogando em casa, o primeiro deles contra o América no Allianz Parque, e o pensamento, se vencer esse jogo fora de casa, o Palmeiras vai forte para a briga, para a disputa do título, tentando o bicampeonato brasileiro. Mari. E a gente tem na tela as chances de título. E eu acho interessante esses números, né? Porque a gente tirou do Opta, que faz esses cálculos, né? O Palmeiras tem 51,6%. O Botafogo tem 26,3%. O Grêmio, que está na terceira posição, tem 3,3%. Aí o Bragantino, que está em 4º lugar, tem 11,6%. Claro, porque ele também tem esse jogo a menos para fazer, ele pode ainda pontuar. O Galo tem 0,8%. Tá mais otimista que eu, por exemplo, essa estatística. O Flamengo tem 6,3%. O Flamengo está na 6ª posição, tem mais chance do que o Grêmio. Mas aí pula muito, né? Mas tem um outro critério aí que... Qual? Palmeiras, Botafogo e Grêmio são os times que têm 18 vitórias. Esse é o primeiro critério de desempate, caso haja um empate com o número de pontos. Flamengo e Bragantino têm 16. O Atlético também. Só que Flamengo e Bragantino, por terem um jogo a menos, eles podem chegar a 17. 17, obviamente, é muito mais alcançável o 18 que 16. Né? O Atlético teria que ganhar, a gente está falando o Galo ali, que é o 5º, mas com 0,8, é explicável porque tem 34 jogos já, enquanto os líderes têm 18 vitórias, o Atlético tem só 16. Então o Atlético teria que ganhar tudo até o final e torcer para os outros perderem jogos, né? Não adianta nada assim, tipo, Palmeiras, Botafogo e Grêmio, eles ganham um jogo e empatam 3. Não, esse ganhar que vai atrapalhar, entendeu? Ou até ganham 2, eles têm que perder jogos. E aí é muito mais difícil, por isso eu entendo o 0,8, apesar de, mas está em 5º, 0,8, o sexto tem jogo a menos. É o contexto. É o contexto. Se o Flamengo ganha hoje, se o Red Bull Bragantino, se ele ganha hoje, vai ficar próximo na pontuação e com uma vitória apenas a menos, mais alcançável. Pronto, isso era apenas... Por isso que não é só tirar pontos, né, do adversário. É você tirar vitórias do adversário também. É que aí, nesse momento, vale também o torcer para perder, né? Exatamente. Não é 100% apenas fazer o seu e chegar lá e garantir. Calcular, o empate ajuda. Porque nos últimos anos a gente não tem falado disso, né? O último foi 2019, que até a última rodada foi aquela 2020. loucura. 20? 2019 foi do Flamengo voando. 20, o Rogério, né? A idade, gente, vai chegando. E o 2009 também com o Flamengo, né? Naquela confusão que o Palmeiras disputou, até o Atlético disputou também na época do Celso Roth. Mas na reta final, Petkovic, Andrade como técnico, o Flamengo atropelou e foi campeão. Porque nos últimos anos os títulos têm sido definidos bem antes, né? Várias rodadas de antecipação e tal.
O atual, como produto do Campeonato Brasileiro, ele é bem interessante. Você não pode perder nada, você não pode bobear com nada, nem com rebaixamento, nem com Libertadores. Ele quebra argumentos contra pontos corridos, né? O deste ano. O atual é. A gente tem a classificação, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, por favor, porque, Mari, quando a gente fala desse Brasileirão que, enquanto produto, é muito interessante, porque olha a maluquice que pode acontecer, olha só. O número de vitórias está ali na segunda coluna, como o Marra já destacou, é o critério de desempate. Flamengo, vou pegar, Flamengo venceu, bateu 60 pontos. Ele bateu a pontuação do Botafogo. Se o Botafogo perde esse jogo a menos contra o Fortaleza que ele tem hoje, o Flamengo está colado no Botafogo. Isso aí, ele passa o Red Bull Bragantino, vai ter perdido pro próprio Flamengo, e aí espera o Grêmio que joga contra o Atlético. Então um vai tirar ponto do outro e ele também consegue ultrapassar. Ele passa o Red Bull, inclusive, no número de vitórias. No número de vitórias. A gente pode estar falando, talvez, do título entre 3, né? Sim, sim. Não dá também, porque a distância é muito apertada. É que é muito embolado. Suponhamos que o Grêmio vença. O Grêmio vai para 62. Ele encosta... E com 19 vitórias. No Palmeiras, com 19 vitórias. Já tem um número de vitórias importantíssimo. Ele já Se o Palmeiras passa tropeça, ou o Botafogo tropeça, o Grêmio está na frente. Ele consegue chegar como campeão brasileiro. E nessa rodada é Flamengo contra Red Bull, Atlético contra Grêmio, e aí o Botafogo contra o Fortaleza no jogo a menos, e depois o Palmeiras contra o próprio Fortaleza na rodada, porque ele já tem os 34 jogos disputados. Inclusive, muita gente tem falado, a gente tem lido muito do Palmeiras estar muito interessado no Caio Alexandre, né? Mas que é um jogador que deve enfrentar o Palmeiras no final de semana. Mas ok, eu só mudei o assunto, mas... Não, tudo bem. Não, tá inserido no assunto. Porque assim, não dá pra destacar... Eu acho que o Atlético ele sai dessa briga por essa matemática toda, mas não dá nem pra tirar o Flamengo da conta de ser campeão brasileiro. Não. Não tem como. E a gente tira, na verdade não tira, mas a gente recoloca a cada rodada praticamente, né? Muda muito ali a perspectiva de título, porque passa pelo desempenho, passa pelo rendimento, pela vitória, pelo adversário. O Red Bull até então estava muito forte, aí tem uma queda ali, até o Caixinha fala sobre o emocional. Então, desses times que brigam lá na frente, a novidade é pro Red Bull. E isso pode atrapalhar num determinado momento. Sim. Olha, como o Fortaleza vai ser importantíssimo, um pivô importantíssimo nessa questão. Contra o Botafogo hoje, o jogo atrasado. Que é a gordurinha que o Botafogo tem. Senão o Palmeiras é o líder decretado hoje do Brasileirão. Depois é contra o Palmeiras. Depois é contra o Red Bull Bragantino. E aí depois tem os dois times que estão na parte mais de baixo, Goiás e Santos. Ou seja, em 3 rodadas, o Fortaleza entra como um coringa. Péssimo pra ele, mas pode mexer no campeonato inteiro. E ele tem que pensar nos problemas dele, Claro. né? Que ele tá muito perto da zona de rebaixamento. Vamos chamar o Berton também? Porque onde que entra o Grêmio nessa história, Berton? Porque assim, como a Mari falou, a gente tira e recoloca e tira de novo as equipes da disputa do título. Uma coletiva é para deprê, outra é muito motivacional. Qual que é a situação do Grêmio nesse momento também? Olha, Mari, o Grêmio hoje resume todo esse debate de vocês aí. Porque, bom, o Grêmio, vamos começar assim, o Grêmio venceu o Botafogo no Rio de Janeiro, ali se falou muito em o Grêmio chegar muito forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Soares na zona Soares, como diz o Simeone, fazendo 3 gols. Aí o Grêmio vem para um jogo dentro de casa contra o Corinthians para confirmar e dizer assim, bom, eu posso terminar, eu posso ir para a data FIFA líder do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo tropeçou e o Grêmio perde para o Corinthians. Então o Grêmio fica essa data FIFA toda ali na 3ª colocação. Hoje, olha como é que é essa matemática. O Grêmio olha para o jogo do Flamengo e Bragantino e olha para o jogo do Botafogo. Flamengo e Bragantino estão atrás, Botafogo está na frente. Então o Grêmio olha para cima e olha para baixo. O que acontecer entre Flamengo e Bragantino já coloca o Grêmio na 4ª colocação na tabela. O Grêmio já cai uma posição, porque mesmo o empate, o Grêmio já é ultrapassado por um dos dois times. Vitória nem se fala. E aí, o Grêmio vai para o jogo contra o Galo. Se o Grêmio perder o jogo para o Atlético Mineiro em Minas Gerais, o Grêmio pode sair do G4 da competição. Cai, inclusive da vaga direta da Libertadores. Mas se vencer o Galo, e aí por isso que eu falei que olha para o jogo contra o Botafogo, com o tropeço do Botafogo ou até o empate do Palmeiras, o Grêmio volta a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio resume esse debate de vocês de poder olhar para cima e olhar para baixo com a mesma possibilidade, numa mesma rodada, sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, mas quem sabe até sair do G4. Essa é a situação do Grêmio.
Já uma vitória do Botafogo hoje já deixa o Botafogo a 4 pontos do Grêmio, já deixa a possibilidade de título um pouquinho mais distante. Mas enfim, o Grêmio vai ficar atento a tudo, olhando para cima e olhando para baixo na tabela. Não, e essa matemática agora pensando pro Botafogo, Roberta. Botafogo, suponhamos que ele perca pro Fortaleza. Tô aqui criando, igual no This Is Us, o pior cenário possível. Isso. Worst case scenario. Perdeu pro Fortaleza. O Grêmio ganhou e o Red Bull Bragantino ganhou, ou o próprio Flamengo ganhou, o Botafogo começa a olhar para a parte de baixo, como classificação para Libertadores, Beto. Verdade, Mari, mas eu vou trazer aqui a frase do Thiago Nunes. Até procurei quando você começou a me chamar. Não adianta ficar olhando para a tabela de classificação no momento, porque se olhar, traz uma pressão ainda maior. Então é isso, é olhar para o jogo que ele tem pela frente. Então, hoje o jogo é contra o Fortaleza, essa partida atrasada. O Botafogo, claro, apostando muito nessa retomada justamente para esse jogo. E vale a gente lembrar que naquela semana que esse jogo foi adiado, o Botafogo não queria que essa partida tivesse sido adiada. Estava em um momento bem melhor ali na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro e enfrentaria um Fortaleza com uma equipe reserva, porque o Fortaleza ainda estava na disputa da Copa Sul-Americana. Mas então, para a gente olhar para um outro lado, pega um Fortaleza agora, que acabou tendo aí uma queda de rendimento, então o Botafogo vai ter que se apegar a isso para poder fazer diferente. E tem pontos importantes para essa partida, que é justamente a estreia do técnico Thiago Nunes, que traz uma motivação, traz uma confiança para os jogadores para que eles tentem algo diferente para esse jogo de logo mais. Ele mesmo falou também sobre a organização defensiva e ofensiva, que não pode ser apenas analisada por números, porque se a gente for olhar os números, inclusive da defesa do Botafogo no primeiro turno e olhar para esse segundo turno, claro que os números assustam, porque o Botafogo tinha ali o título de melhor defesa da competição e isso acabou que passou também. E o Tiquinho Soares também era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é mais artilheiro da competição. Mas então o Botafogo não vai ficar olhando para isso, não vai olhar para o que não vem dando certo. Como o Thiago Nunes disse até na entrevista coletiva, ele tem mostrado para os jogadores o que já deu certo até aqui. Então, o Botafogo não vai olhar para a tabela nesse momento. É difícil, claro, que o torcedor nesse momento está fazendo contas, está olhando para cima, está olhando para baixo, mas é isso, tentar focar, acreditar que hoje pode ter um resultado positivo e seguir acreditando até o final, Mari. Marra. Eu acho que sim, a Beta falou tudo, essa parte final ali, ela é... Para quem o Thiago Nunes falou que não é para olhar a tabela de classificação? Pensa como análise de discurso. Ele falou isso pro torcedor? O torcedor já decorou a tabela, gente. Ele já sabe tudo que vai acontecer, o que não vai acontecer, já fez conta. O tal do simulador já está saindo até fumaça. Então não é pro torcedor. O torcedor, ele não consegue. É impossível o torcedor não ficar olhando para a tabela de classificação. Ele está falando para ele, Thiago, e para o grupo de jogadores. Claro. Então é um trabalho emocional. É um trabalho de chegar, como a Beta falou mais cedo, né? De reunir com os jogadores, de trabalhar no dia a dia. Esse é um trabalho muito, muito, muito emocional. E é um trabalho que prepara o Botafogo para todos os cenários. Inclusive para o cenário, perdemos o jogo em Fortaleza. Perdemos o jogo, gente, eu falei, não olha para a tabela. Vamos continuar o nosso trabalho aqui diariamente, vamos continuar no dia a dia e tal. Por quê? Porque se perder e olhar para a tabela, pode bater o tal do desespero, que era um companheiro do Botafogo até 10 dias atrás, até antes da data FIFA. Então, esse é um trabalho bastante luva de pelica, né? Assim, Luva de pedreiro? Não. Esse é um trabalho bem, sabe assim, difícil, minucioso, que é da parte emocional do Thiago também. Ô, Nicolete, eu acho que esse é um trabalho que o Abel, nesse sentido, ele fez muito bem no discurso dele de coletivas, principalmente. A gente não sabe internamente, né? Mas o discurso de o título é do Botafogo. É jogo a jogo, é um jogo aqui, é um pontinho aqui. Quando você pisca, o Palmeiras está no topo da tabela de classificação. Mário, o Marra foi perfeito na colocação dele aí, como sempre, né, Mário Marra? Mas o técnico Abel Ferreira falou, não, estamos fazendo conta, não estamos fazendo conta, estou nem olhando o que está acontecendo, o Palmeiras tem que pensar jogo a jogo, não depende só dele. Mas a verdade é que todo mundo está fazendo conta nesse momento do campeonato, inclusive o Palmeiras aqui, porque Botafogo, Bragantino, Grêmio, qualquer tropeço nesse momento pode ser decisivo
para essa briga do título e pode ser decisivo também para ficar fora da zona de classificação, o G4, os 4 que se classificam direto. Então a conta do Palmeiras é um pouquinho mais simples do que tudo isso, mas claro, também está fazendo conta. Se o Palmeiras vencer os 4 últimos jogos, bate 74 pontos. Só pode ser alcançado pelo Botafogo se o Botafogo vencer os últimos 5. Chega a 75. Então 74 precisaria de um tropeço do Botafogo, um empate nesses 5 jogos que o Palmeiras conquista o título. Mas aí é a dificuldade, vencer os últimos 4 jogos. Se empatar 1, vencer 3, 10 pontos, será que é campeão com 72 pontos? Seria a menor pontuação do Palmeiras campeão brasileiro, 72 pontos no Campeonato Brasileiro. Então fica essa dúvida também. Então não pode pensar em outro resultado senão a vitória nos jogos, pensar em vencer os 4 jogos. Então essa é a matemática do Palmeiras. Se quiser conquistar o título sem sufoco, é vencer os últimos 4 jogos. Mas é claro, vai fazendo conta sim. Se o Botafogo tropeçar aqui, tropeça outro lá, e aí a conta fica um pouquinho mais tranquila e o Palmeiras tem uma margem aí para respirar nesse Campeonato Brasileiro. Por enquanto, a conta é essa, vencer os últimos 4 jogos. Lá na academia lá do Palmeiras chegou até o Batman, né? Tá com um Batmóvel atrás tá atendendo. do Nicolete ali atendendo. O que é isso? Parece o carro da Mari Pereira. Vamos Meu fazer é o seguinte. vermelho. Quê? Meu é vermelho. Ah, é vermelho, desculpa, amiga. Confundi a cor. Mas é o mesmo carro. Vamos fazer matemática agora. Turminha do Sport Center. Fã do esporte também. Pega o seu bloco de notas do celular. Se você for mais vintage como o Mário Marra, caderninho. Caderninho, claro. Porque agora a gente vai colocar a sequência dos jogos e eu quero que a gente dê uma projetada na pontuação das equipes, tá? Deus do céu, isso vai... Palmeiras joga vai me dar contra uma enxaqueca. Fortaleza, América, Fluminense e Cruzeiro. Dá pra pensar no Palmeiras fazendo todos os pontos? Não, pensa... Vitórias, 3 vitórias. Então, 3 pontos em cada jogo É. ali. O Nicolete, ele traz uma informação muito importante, que são os desfalques, possíveis desfalques Tá. pro Palmeiras, né? Já para essa sequência. Eu acho que dá para pensar em 3 vitórias ali, pelo menos. Tá, então 3 vitórias ali, a gente coloca então 9 pontos pro Palmeiras. Beleza? E o outro seria uma derrota ou um empate, Mari? Mais ou menos uma média ali. Se perder, vai pro Fortaleza. Tá, beleza. Ou Aí- Fluminense com reservas já, né? Já, Sim, com reservas. é. O Botafogo tem Santos, aí ele tem uma tabela com pessoal na parte de baixo do campeonato. E é Santos, difícil também. Curitiba, Cruzeiro e o Inter. É. Dá pra pensar no Botafogo fazendo o quê? Ainda tem esse jogo de agora, né? 3 vitórias e um empate. 3 vitórias e um Não empate. estou gostando mesmo muito esquema. da participação da Mari, porque enquanto eu estou iniciando meu raciocínio, ela já... Ótimo. Continua assim. Repórteres também Não, podem... não, não. É que eu olhei no relógio aqui. Aquele outro falou que tinha que manter isso aí. Mantém. Vamos manter isso aí. Pode mandando também, os repórteres podem ir participando. Berton, Galo, Goiás, Vasco e Fluminense. O Grêmio faz quantos nessa aí? É difícil. Galo, Goiás, Vasco e Fluminense, pelo menos 9 pontos o Grêmio pode fazer, né? Pelo Tá. fato do Fluminense já não ter mais aquela briga ali no campeonato, são os 2 jogos em casa. Contra o Galo, em BH, é sempre um jogo complicado. Se voltar com ponto, comemora, mas pelo menos 9 Tá. o Grêmio faz. Beleza. Voltando para nossa tela aqui, a gente tem aqui um Grêmio, vocês colocam mais ou menos aí 9... Não, pode ir. Não. É a sua vez. Vamos. Tá, coloco 9 e 8 pontos aqui pro Grêmio, tá? Tá. Pensando aqui que empata 1... Aí, no 8 você está dando 2 vitórias e 2 empates. Isso. 2 empates e 2 vitórias. Red Bull Bragantino, tem também ali um Inter Fortaleza. Cara, Fortaleza é um coringa nessa Sim. história, né? O Curitiba, na penúltima rodada, já pode estar... Já tá rebaixado O e o Vasco ali Vasco pode também. também não tá brigando por nada. É... Dá pra pensar no Red Bull Bragantino fazendo quanto? 7? Empata com o Inter, empata com o Fortaleza. Eu acho que dá para pensar ganhando todos. Eu também acho. Todos, são 12 pontos. Opa, pintou o Clube campeão. Se fizer 12... O Clube Atlético Mineiro a gente ignora nessa lista. Tô brincando. O Atlético Não, dá pra pensar é difícil. em 6. Vitória contra São Paulo e Bahia. É? São Paulo Bahia, é 6. na última rodada, desesperador, né? Mas talvez já esteja resolvido. Pula. 6, botei 6. Flamengo, América, Galo, Cuiabá e São Paulo. Dá pra pensar em 12 pontos. Dá para pensar em 12 pontos. Tá. Bom, agora... Meu Deus. Ô, Beta, Botafogo, em 4 jogos. Oi, Você Mari. coloca aí Santos, Curitiba, Cruzeiro e Inter. Ainda tem o Fortaleza hoje, pra contar com esse do Fortaleza. E hoje, né, o Fortaleza jogando em casa, mas vem de uma fase Tô aí, notando. né, complicada, não vem bem. Então, tem o Botafogo com o Thiago Nunes no comando, estreia fator novo.
Gente, acho que Difícil. a vitória do Botafogo é muito difícil fazer essa conta, tá? Mas vamos lá. Depois tem 2 jogos ainda em casa, tá? Tem Santos e Cruzeiro. E o Botafogo foi muito bem no tapetinho. Não vem bem no tapetinho Para agora, mas insistir, foi mulher. muito bem. Sem Vamos convicção lá. nenhuma. Nossa, é difícil. Tá, vamos lá. Não, faz aí a conta. Não sei nem como é que tá a tabela já aí de vocês. Mas eu vou colocar, então, vitória hoje. 2 vitórias em casa. Eu acho que ganha do Coritiba, jogo com portões fechados, 6, mesmo esse jogo 9. sendo fora, o Coritiba já tá numa situação, né, ali, enfim. E no último jogo, empate. Tá bom. Então o Botafogo Tá bom, perderia então pro Cruzeiro. eu coloquei o quê? 4 vitórias em 5 Não, eu jogos. coloquei vitória, porque em casa, 10 pontos. isso. Bateu igual sim. nosso, Eu bateu igual coloquei nosso. Deu, vitória. deu 10 pontos. É, mas é né? porque ela somou ainda o jogo de hoje. Somou de hoje. Ah, tá. Tá, o jogo de Eu hoje sou a meio gente de não... hoje. Tá. Tá. O Nicolete, Palmeiras, com Fortaleza, América, Fluminense Olha. e Cruzeiro. Desses 12 pontos, quanto que ele faz? 10. Acho que tem Tá. condição de fazer 10 pontos. Um empate contra o Fortaleza fora de casa. Aí são 2 jogos em casa contra a América e Fluminense. Fluminense provavelmente com time reserva, já pensando no Mundial. E aí, se precisar da vitória, depende muito como é que está a situação do Cruzeiro na última rodada, né? De repente o Cruzeiro precisa da vitória para escapar do rebaixamento, vai dificultar bastante a vida do Palmeiras. Mas se o Cruzeiro já estiver mais tranquilo, relaxado, e o Palmeiras precisando da vitória para conquistar o título, aí vai com tudo e acho que consegue essa vitória. Tá, então Dez Pode ser o pontos, eu jogo do acho. título sem torcida. sem torcida, né? Como... Ah, não, quando o Cruzeiro caiu tinha torcida, né? Depois tem muita confusão. Classificação do Campeonato Brasileiro pra gente fechar, então, com a nossa... Que eu vou atualizar aqui de boca, tá? Não. Sou péssima de matemática. Meu Deus do E céu, eu nem o que vou, que eu tô me e eu nem arrumando? vou questionar, porque eu também sou. Esse nosso simulador aqui ao vivo... Eu tá, também. Tá parecendo a nossa equipe aqui do Sport Center, que tá fazendo simulador tem 15 rodadas. Sim. E aí tem errado tudo desde então da nossa equipe. Vamos lá, a gente tem a classificação? Vou pegar aqui também. A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar aqui. Brasileirão. A gente podia aproveitar Ó. e tirar várias fotos dessa tela aí. Na nossa classificação, Mário, o Palmeiras chegou a 72 pontos, mais Tá. 10 pontos, beleza? Palmeiras 72. Estou aqui fazendo tudo na mão. Que eu sou aqui, inventei isso aqui agora eu que aguento. Vai dar O certo. Botafogo com mais 10, ele chega a 70. Chega a 70 Já entregou o pontos. título pro Palmeiras, é isso? Calma. Calma. O Grêmio, mais 9 pontos. 59 mais 9, que dá... 68. 68. Esperando alguém falar. Red Bull Bragantino faz 12. 59 mais 71. 12. 71. Eu achei 71. que daria pro Braga. O Clube Atlético Mineiro, mais 6 pontos. 63. 63. O Flamengo, mais 12, com seus 57. 69. E fala família palestrina, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Hoje, antes das notícias, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e vamos lá para a notícia. Proposta do Zenit da Rússia para levar Arthur do Palmeiras pode passar de 80 milhões de reais. Atacante está na mira do clube russo e pode ser negociado ao fim do brasileiro. O interesse do Zenit da Rússia em contratar Arthur pode render uma proposta de mais de 15 milhões de euros, cerca de 80,2 milhões de reais ao Palmeiras. O negócio ainda não está fechado, mas as partes estão em contato e isso pode ocorrer nos próximos dias. Principal reforço do Verdão para 2023, o camisa 14 custou, em março, 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. Além de bônus por metas esportivas. Se a oferta do Zenit se confirmar nos termos atuais, isso significaria quase o dobro do investido pelo Palmeiras para tirá-lo do Red Bull Bragantino. Com contrato até o fim de 2027, Arthur já recebeu um contato para sair no meio do ano, mas o clube entendeu que não era o momento de negociá-lo. Depois disso, perdeu espaço no elenco de Abel Ferreira. Logo que chegou, o atleta se tornou um destaque do Verdão, mas caiu de rendimento quando Abel o mudou de posição após a lesão de Dudu. Na arrancada que levou o Palmeiras à liderança do Brasileiro, virou reserva e tem tido poucos minutos. Ao todo, são 39 jogos no ano, 10 gols e 2 assistências. A negociação foi revelada pelo jornalista Jorge Nicola. As partes não se pronunciaram sobre o assunto e o atacante treinou nesta manhã na academia de futebol.
Então é isso aí, rapaziada. O Palmeiras recebeu essa proposta aí milionária pelo Arthur. Dependendo, vale a pena vender o Arthur, se for para ficar não utilizado do jeito que ele vem sendo no elenco. Não tem se apresentado tão bem também quando entra nos jogos importantes, que o Palmeiras precisa muito da vitória. Então, se o clube vê uma oportunidade boa na negociação dele, na minha opinião, tem que ser vendido mesmo e bola pra frente. Deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso, o que você acha, se vende, se não vende o Arthur. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.